Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos acordar às 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 9 de abril de 2026. Nós estamos começando a penúltima edição da Semana do Seu Desperta. Ontem foi um dia importante aqui para o ICL, porque nós tivemos uma longuíssima entrevista com o presidente Lula, feita pelo Eduardo Moreira e pelo Leandro Demore, lá em Brasília, no Palácio do Planalto. E o presidente foi muito bem durante essa entrevista. Ele foi perguntado sobre tudo, foi uma fala fácil sobre vários temas. E a entrevista serviu para mostrar que Lula está muito afinado com o momento que ele vive, esse momento do início da caminhada por uma segunda campanha eleitoral, nesta etapa agora, no seu segundo ciclo de mandatos presidenciais, e criticou a Rede Globo, enfim, explicou tudo o que aconteceu em relação à reunião entre ele, Vorcaro, e os auxiliares da área econômica. Enfim, falou sobre tudo que precisava falar, sem reserva nenhuma de assunto, e falou muito bem. Você vai ver alguns trechos dessa entrevista coletiva aqui, que desde ontem começaram a gerar já repercussão institucional. Além disso, nós teremos hoje um dia de definição lá no Supremo Tribunal Federal, né? É bastante importante com relação, por exemplo, ao Estado do Rio de Janeiro. O que vai acontecer lá? Nós temos um julgamento paralisado até agora, com 2 votos, um para um lado, outro para o outro, entre eleição direta e eleição indireta, né? Pobre Rio de Janeiro, onde esse Estado chegou graças à incúria dos políticos que governam ali, né? Nós temos uma grande safra de ex-governadores do Rio, todos eles comprometidos com algum escândalo judicial, alguns presos, outros impedidos de continuar governando, escândalos que se entendem a prefeitura. Olha, é inacreditável ver como a população de um estado o transforma nisso que virou o Rio de Janeiro do ponto de vista das suas instituições, né? E hoje o futuro começa a ser definido uma vez mais na seara do Supremo Tribunal Federal, porque não há quem substitua o governador Cláudio Castro, que pediu para sair, para disputar uma vaga de senador, mas saiu não 10ª hora, já saiu inelegível, né? Porque foi condenado lá por ter metido a mão em dinheiro da UERJ para que os seus apaniguados fossem contratados como cabos eleitorais. Lá no Oriente Médio, a situação continua muito tensa. O Estreito de Hormuz, que deveria ter sido reaberto hoje, continua fechado. Eu vou até fazer uma atualização agora de manhã aqui sobre o tráfego de transatlânticos, de petroleiros por lá. E vocês vão ver, até vou pedir para o Alex colocar para mim na tela, está aqui no telão já, olha. Vocês podem ver que aqui no Estreito de Hormuz, que é isso aqui, olha, essa pequena rótula aqui, né? Você tem aqui uma concentração grande de navios de um lado e uma concentração maior ainda ali de outro lado. Esses aqui esperam para entrar e carregar, e esses vermelhinhos aqui carregados estão esperando para sair. E ninguém entra e ninguém sai, por quê? Por causa dessa guerra insólita inventada pelo Donald Trump. E a situação, para ele, começa a ficar muito complicada, porque essa operação desastrada no Oriente Médio está sendo comparada pela própria opinião pública americana, inclusive por eleitores do Partido Republicano, como o maior desastre da geopolítica dos Estados Unidos ao longo de décadas, desde a Guerra do Vietnã. E a invocação da Guerra do Vietnã é uma invocação necessária aqui, porque o presidente dos Estados Unidos parece perdido sem ter uma porta de saída para abandonar as consequências do conflito que ele mesmo inventou, tá? Esse é o quadro do dia de hoje e nós vamos trabalhar em cima desses temas durante o programa de hoje. Você está convidado a ficar comigo aqui até às 8 horas da manhã, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar como a gente faz todo dia, batendo um papinho aqui com o Alex Amorim sobre futebol, para esquentar a audiência. Bom dia, doutor Alex, cadê você? Estou aqui. Tudo bem, Alex? Bom dia Panunzio, bom dia a todos. E eu Alex, gostaria de começar diferente hoje. Eu vou começar diferente Perfeito. Hoje. O meu Mirassol, o meu time do coração, eu voltei a ele depois de um período assim de distanciamento entre nós, ganhou, fez as pazes com a vitória ontem. Isso mesmo, lembrando que foi histórico. Por quê, Panunzio? Vamos ver se você é um ótimo torcedor do Mirassol. Eu não sei, eu só vi o resultado, eu não vi o jogo. Eu não sou um torcedor tão bom assim, Alex. Foi a primeira partida na história do clube do interior paulista, ontem na Libertadores. E o gol ali do zagueiro João foi o gol e o primeiro gol da história do Mirassol, então, que decretou a vitória ali contra o Lanús, 1-0. Seu time ontem tá ruim no Brasileiro, porém começou bem na Libertadores, diferente do meu, né, Panunzio? Pois é, o que aconteceu com o seu, Alex? O que está acontecendo? Palmeiras... Com o Palmeiras, meu Deus do céu, já começou o sofrimento. Fale, Alex.
Com 4 minutos de jogo, o Palmeiras começou perdendo ali com um gol do Teófilo Gutierrez, o atacante ali colombiano. E o Palmeiras no segundo tempo conseguiu um empate ali com o Sousa, após um passe do Flaco Lopes. E ficou 1-1 num jogo muito pegado no segundo tempo, porém o campo ali não era muito bom e eu fiquei muito triste. Fui dormir tarde pro Palmeiras perder, Panunzio. Pois é, começou, né? Quando o Palmeiras, quando começa a empatar, daqui a pouco para perder não custa, né? Isso mesmo. Vamos ver. E o Coringão ali vai jogar hoje, é isso? Isso, o Coringão vai jogar ali hoje, vai fazer sua estreia na Libertadores contra o Platense, um clube argentino. Então vamos ficar de olho, amanhã a gente traz o resultado. E para não deixar passar, o Flamengo ganha de 2-0 ali do Cusco, na altitude de 3.300 metros de altura, lá no Peru. Ganhou de 2-0, porém foi um resultado... Foi justo, porém era para ter uma expulsão ali do Bruno Henrique, que pisou ali na canela do jogador do Peru, Panunzio. Muito bem. E... Beleza. Pode falar, Alex. E prosseguindo, perdão, ontem teve também a Sul-Americana. Só os clubes brasileiros, os 3 perderam. O Galo jogou contra o Puerto Cabello e perdeu de 2-1. O Santos perdeu de 1-0 para o Deportivo Cuenca. E o Torque City, lá do Uruguai, ganhou de 1-0 ali do Grêmio. E hoje teremos Botafogo contra Caracas da Venezuela e Carabobo contra o Bragantino. E, Panunzio, antes de finalizar, eu gostaria de desejar um feliz aniversário aqui para minha mãe. Eu te amo, aproveita seu dia. E é isso, Panunzio. Como é que chama sua mãe? Maria Ivanice. Ela assiste Dona todos Maria, os dias o parabéns programa. pra senhora, viu, Dona Maria? E da senhora aqui, ó, beleza, viu? Até eu falo de futebol com ele, só por conta dele, todo dia aqui, por insistência dele, mas eu não tenho nada desse assunto, zero. Valeu, Alex, bom programa, beleza. linda. Um abraço para você. Boa festa lá na família hoje. Pessoal, vamos então ver a meteorologia. Né? O outono vai aí devagarzinho se fazendo presente, mas as chuvas não param, né? Nós vamos ter chuva hoje em todas essas áreas aí que você está vendo em alaranjado, nas áreas que estão em amarelo também pode chover. Quer dizer, salvam-se da refrega do tempo ruim a Bahia, o norte de Minas, o sul do país e uma fraçãozinha do Mato Grosso. Lá em cima também, Roraima e Amapá, fora da área de chuvarada do Brasil. Mas está estranho esse outono, não está não? O outono deveria começar com aqueles dias azuis lindos, não, começa com chuva e tudo mais. Hoje de manhã minha Alexa, viu, Alex? A sua xará me avisou que estava chovendo aqui em São Paulo, mas não acerta uma. Pessoal, eu não gosto de falar muito menos de mulher, porque é muito complicado, né? Mas a Alexa é a inteligência artificial mais burra do mercado. Não confie na inteligência artificial da Alexa, porque ela é bastante pouco inteligente, né? Inclusive dando previsão do tempo. Bom, vamos parar de enrolar, vamos logo aqui para o tempo nas capitais, para a gente ver como é que está aí para você. Olha, agora de manhã, essa aqui é a previsão. Chuva só lá no extremo noroeste do Brasil, nessa fração central aqui, entre o nortão do Mato Grosso e o sul do Pará e Tocantins e Goiás, tá? Vamos para as temperaturas aqui, né? Dia claro para todo mundo, tá? Porto Alegre vai fazer 25 graus, a temperatura baixou um pouco. Em Florianópolis, 26 graus de máxima. Em Curitiba também dia claro, com 25 de máxima. Aqui em São Paulo, nuvens no céu com máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro deve chover, é o único lugar do Sudeste com chuvas previstas. Em Vitória, no Espírito Santo, máxima de 33, com dia bastante nublado por lá. Belo Horizonte também nuvens e 30 graus de temperatura. Campo Grande terá 28 graus de máxima. Em Cuiabá pode chover de tarde, 34 graus de máxima. Em Goiânia teremos 30 graus também, com nuvens no céu. E em Brasília, 30 graus também, com nuvens no céu, tá? E aí vamos para Porto Velho. Porto Velho, que terá pancadas de chuva aqui nas próximas 3 capitais, chove, tá bom? 31 graus em Porto Velho, de máxima 30 graus em Rio Branco, em Manaus 33, em Boa Vista pode chover, mas não é certo, 32 graus de temperatura. Macapá, dia de sol com 29 graus de máxima. Em São Luís do Maranhão, chuvinha isolada com máxima de 31. Vamos ver Palmas aqui no Tocantins também. Palmas terá 32 graus, pode chover por lá à tarde. Em Teresina, 30 graus. Nas capitais litorâneas do Nordeste, Fortaleza pode chover, chuvinha isolada com 31 graus de temperatura. João Pessoa também com 29. E fará sol em Recife com 30 graus, Maceió com 31 de máxima, Aracaju 32 e Salvador com 31 graus. Eu sei, faltou João Pessoa, né? Vou aqui buscar João Pessoa. 29 graus, nuvens no céu. O pessoal da Paraíba não terá chuva também durante o dia de hoje.
E agora vamos para as notícias, né? Porque, afinal de contas, o dia está correndo lá fora e eu espero que você já esteja aí a caminho do chuveiro para começar o seu dia, né? Espero que você já tenha tomado um bom café da manhã, essa altura do campeonato, para ter estômago para digerir as notícias, né? Começando com a questão do Oriente Médio, essa guerra insana do Trump, que ninguém sabe como terminar agora, né? Os iranianos estão com a macaca lá, eles estão furiosos e não tem cessar-fogo. Israel já desrespeitou os termos do cessar-fogo e a partir dos bombardeios no norte do Líbano, a confusão toda começou de novo. Estreito de Hormuz fechado, a situação é exatamente a mesma. E a nossa manchete principal, por isso é essa aí que você está vendo, cessar-fogo no Oriente Médio, ameaçado por ataques de Israel ao Líbano. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o território libanês não faz parte desse acordo de cessar-fogo. E chove bomba lá no sul do Líbano e no norte de Israel, né? Segundo destaque, a primeira reação institucional às declarações de Lula ontem ao ICL, o presidente da Câmara reagiu ao anúncio de que, ao contrário do que vinha sendo informado, Lula pretende se enviar um congresso do governo um projeto do governo ao Congresso Nacional versando sobre a questão da jornada 6x1, tá? E aí, Mota já reagiu, disse que a tramitação vai seguir normalmente, como ele tinha planejado, ele que é o Reizola lá da Câmara, né? Porque ele anunciou essa semana que iria tratar do assunto via as duas PECs da Érica Hilton e do Reginaldo Lopes, e não haveria, da parte do governo, nenhum pedido de urgência. Não foi o que Lula disse ontem. Lula disse que o governo vai ter o protagonismo e vai sim enviar um projeto sobre essa matéria para o Congresso Nacional, poder deliberar. Nos destaques secundários, a revelação de que o Hélio Negão, aquele deputado do Rio de Janeiro que se elegeu, vamos lá, vamos falar a palavra, puxando o saco de Bolsonaro, adotou até o sobrenome dele, né? Virou Hélio Bolsonaro, agora é abandonado pelo Flávio, né? Ao contrário do pai dele, não quis carregar o Hélio Negão consigo e tem aí a perspectiva de um acordo com o PT também, hein? Que está sendo negado de parte a parte. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que é isso, tá bom? Olha só, uma informação bem interessante. O candidato do MBL, que é sempre um crítico atroz da dependência, né, dessa forma de capitalismo chupim do Estado, que é um crítico disso, ele próprio é um chupim do Estado, tá? Descobriu-se agora que ele tem 1 milhão e 100 milhões de dívidas com a União e com a Previdência por causa de impostos que não foram recolhidos, tá? Para quem tem alguma esperança de que o Brasil comece a trilhar um caminho de equanimidade, justiça social e tudo mais, olha, tem hora que dá vontade de perder as esperanças, né? Porque o Congresso Nacional está discutindo, via um projeto de emenda da Constituição, o fim daquele privilégio indizível de juízes e procuradores e promotores de poder contar com um salário para o resto da vida, mesmo quando cometem crimes. Quer dizer, bandidos de toga ganham aposentadoria de presente, como a gente sabe. E o Congresso Nacional está se debruçando sobre o assunto, mas a outra camada de privilegiados, que é a dos militares, que tem o Instituto da Morte Ficta, outra excrescência do direito brasileiro, vão ficar de fora. Ou seja, militar corrompido, vagabundo, bandido, que perder o emprego porque roubou, porque extorquiu, achacou, esses caras perdem o emprego, perdem o salário, mas a família dele continua recebendo, ou seja, dá no mesmo. Então o cara pode ficar encostado o resto da vida porque o dinheirinho dele está garantido. E isso fica fora da discussão dessa PEC que pretende acabar com o privilégio indizível de magistrados e do Ministério Público, tá? E aqui, como último destaque, na capa do ICL, nós temos aqui do ladinho, aqui, olha, o ministro Luiz Fux votou ontem, foi o segundo voto, votou por uma eleição indireta lá no estado do Rio de Janeiro, e aí o julgamento foi suspenso, vai ser retomado hoje, quando a gente vai finalmente saber o que o futuro imediato reserva ao eleitor fluminense, tá? Com relação à sucessão, com relação à linha sucessória do seu estado. Agora são 7h15, eu vou chamar o Kleber Lourenço para nos dar aqui as notícias que ele mesmo apurou, como a gente faz todo dia. Kleber, bom dia para você, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Panunzio, tudo ótimo. Bom dia também à comunidade do ICL. Muito bom dia.
Vamos começar por onde? Vamos começar pela entrevista do Lula aqui ao ICL. Daqui a pouquinho a gente vai ver os trechos mais importantes dessa entrevista, mas ela já começou a gerar repercussão lá na Câmara dos Deputados, né, Kleber? Isso, acho que vale a gente começar por essa entrevista que foi excelente ontem ali, gerou várias manchetes, ou como chamamos no meio jornalístico, geraram vários leads ali para não só dentro do site do ICL, mas também em diversos veículos de todo o país. Então foi uma entrevista importante, mostrou ali um pouco do que vai ser a tônica do presidente Lula durante essa campanha. E um ponto importante é a discussão sobre a escala 6x1. A gente já tinha falado um pouquinho antes da entrevista aqui ontem no Desperta, que houve um desencontro e um ruído, na verdade, bem grande de informações, já que, durante uma coletiva na terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o governo tinha desistido de mandar um texto próprio sobre o fim da escala 6x1 e que iria focar ali no texto que já estava em tramitação, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que já está em tramitação na Câmara dos Deputados. Porém, ontem, durante a entrevista no ICL, o presidente Lula foi muito claro ao afirmar que sim, o governo vai mandar o seu projeto. A gente já tinha também falado sobre isso, de que o governo provavelmente manteria o seu projeto, que o Hugo Motta, por algum motivo, deu essa informação. A gente não sabe até agora o que aconteceu exatamente. Eu tentei conversar também com a liderança do governo na Câmara dos Deputados para entender também de onde veio essa posição, já que o próprio Hugo Motta afirmou que essa fala dele veio de um acordo que ele teria feito com José Guimarães, líder da bancada governista na Câmara dos Deputados, Panunzio. Vale ressaltar também que Guimarães, durante toda a sua liderança na Câmara dos Deputados, sempre foi alvo de críticas, principalmente de parlamentares da bancada petista, que falam que ele é muito mais próximo de Arthur Lira e, consequentemente, agora de Hugo Motta, do que seria até mesmo do próprio governo federal. Então, tem esses ruídos de informação. Eu também procurei a equipe do ministro Guilherme Boulos, que está trabalhando diretamente nesse tema, para entender o que houve. Eles não comentaram sobre qual o motivo desse desencontro de informações, do porquê o Guimarães ter feito esse acordo com o Hugo Motta, segundo as palavras do próprio Hugo Motta. Também Guimarães não veio a público desmentir que não fez acordo nenhum, que não teria sido de responsabilidade dele. Então, as coisas ficaram em suspenso. E depois da declaração do presidente Lula, eu fui procurar Hugo Motta e a sua equipe, do seu gabinete, para entender como é que ficaria, então, a posição do presidente da Câmara, já que o próprio presidente Lula falou que eles vão mandar um projeto deles e que desmentiu o presidente da Câmara, Hugo Motta. E, através de sua assessoria, o presidente Hugo Motta foi muito sucinto apenas em dizer que eles vão manter o cronograma, ou seja, eles vão manter a tramitação do projeto de emenda à Constituição que eles possuem na Câmara dos Deputados, mesmo com o governo mandando um projeto próprio. Panunzio. Bom, eu vou pedir para o Alex e para o Anderson anteciparem para mim a exibição do vídeo da entrevista do Lula que se reporta a esse trecho que a gente está discorrendo agora. O vídeo é o Lula defende escala 6x1. Alex e Anderson, eu queria que vocês colocassem esse vídeo na agulha aí, porque para a gente ver direitinho o que foi que o Lula falou. Vamos ver então, Kleber. Em seguida o Kleber complementa a informação. Vai lá, manda para nós, Alex. Mas nós temos que ter redução. As pessoas precisam hoje. As pessoas precisam de mais descanso, mais lazer, sabe? A gente tem que reeducar o cara que trabalha, voltar para casa e ajudar a mulher no serviço de casa. Porque a mulher aprendeu com muita facilidade a ir para o mercado de trabalho, mas o homem não aprendeu a ir para a cozinha ainda não. Então é preciso que a gente eduque ele, compartilhar com a companheira dele os afazeres de casa. Sabe? Então, nós vamos votar e vai aprovar. Eu tenho certeza que vai aprovar. Tenho certeza que vai aprovar. Nós vamos mandar essa semana, sabe? Ainda vou conversar com o companheiro Hugo Motta essa semana. O trabalhador precisa ficar com medo que o salário dele vai reduzir, porque esse é o grande terrorismo que se faz, né, presidente? Vai trabalhar menos, vai ganhar menos salário. Isso no projeto vai estar claro que o salário não reduz. A ideia é a redução da jornada sem redução do salário. Salarial. O que significa um pequeno aumento de ganho de produtividade. Porque o terrorismo feito é em relação a isso, né, presidente? É ganho de produtividade. Tá? É ganho de produtividade. Então, ao invés dele ter prejuízo, ele vai continuar com o mesmo salário, porque a diferença é produtividade. A tecnologia permitiu que produzisse mais, portanto, o trabalhador ganha um pouco mais. Quer complementar, Kleber? Então, a gente pode ver que ele, basicamente, foi também um recado para o Hugo Motta, né? Já que o Hugo Motta tinha dado aquela declaração, e você vê que ele é muito direto, ele não faz nenhum preâmbulo, ele tenta adorar a pílula, ele é muito objetivo. Olha, nós vamos mandar no projeto nosso, e é isso. Pronto, acabou. Então, ele já desmente ali, desarticula toda a movimentação que o presidente Hugo Motta havia feito.
E aquilo que a gente comentou também, muito provavelmente o governo teve essa posição de mandar o seu projeto próprio, porque não havia garantias de que o projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados, por não tramitar em regime de urgência, seria votado e aprovado e avançado e seria passado para o Senado em tempo hábil ainda no primeiro semestre. Como também eu comentei ontem, no Congresso Nacional e até mesmo ali na Esplanada dos Ministérios, é muito frequente que as pessoas comentem que Hugo Mota e garantia não são coisas que andam juntas ali, pelo menos na mesma frase ou com o mesmo sentido, Panunzio. Então, a gente vê que essa declaração é, de fato, um recado de, independente do que você falou, é isso que nós vamos fazer. Por isso que ele também fala isso de forma muito sucinta e muito objetiva. Agora, eu não entendi bem, Kleber, uma coisa, não entendi bem se ele vai pedir a urgência, né? Sobre esse projeto que pretende enviar ao Congresso Nacional. Olha, eu conversei tanto com membros do Palácio do Planalto quanto ali da Secretaria de Relações Institucionais, que cuida da articulação política, e o que eles me afirmaram é que será, sim, feito em regime de urgência. Isso, inclusive, o motivo do governo mandar esse projeto próprio é para que ele seja tramitado em regime de urgência, para garantir que ele avance e seja aprovado no primeiro semestre. Então, beleza, tomara que seja assim, porque senão esse assunto vai morrer na pauta parlamentar fora do ano eleitoral, né? A direita brasileira vai jogar isso para fora tranquilamente. Vamos falar sobre o assunto número 2, essa vergonha dessa história da morte ficta, né? O Brasil está perdendo uma oportunidade de moralizar um pouco a relação institucional que tem com militares delinquentes, militares bandidos que desonram a farda, que, enfim, se corrompem, que cometem crimes na função que eles ocupam. Então, está se perdendo a chance de acabar com essa indecência, não é isso, Kleber? Num momento bom né, que a gente começa a discutir mesmo certas castas aí do poder do serviço público, mas parece que os militares vão se safar dessa refrega, que hoje é um privilégio de militares, juízes e promotores de justiça, não é isso? Isso mesmo, Panunzio. Infelizmente, como tudo que envolve militares e corte de direitos, ou até mesmo melhores regramentos, fiscalização e controle das Forças Armadas, quando chega no Congresso Nacional, isso se desfaz, é enterrado, é desfigurado. A gente até falou um pouquinho sobre isso ao longo dessa semana, mas aconteceu de novo. A gente comentou que seria votado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto que acabava com a aposentadoria compulsória como punição a setores do funcionalismo público. Foram aprovados tanto o fim desse tipo de, aí entre muitas aspas, né, Panunzio, punição para os setores do Ministério Público e também juízes, magistrados, desembargadores. Mas os militares, mais uma vez, ficaram de fora dessa medida. E isso veio pelas mãos do senador Hamilton Mourão. Eu conversei com a equipe da senadora Elisiane Gama e com também a senadora Elisiane Gama, que foi relatora do projeto na CCJ, e o que ela deixou muito claro, de que o Mourão havia feito um pedido de inclusão no texto, que foi prontamente rejeitado, e aí ele apresentou uma proposta de destaque, que foi votado em separado e aprovado, e esse destaque retirava os militares. Ou seja, é mais uma vez o nosso brioso Congresso Nacional, de mãos dadas, ia fazendo contínuos acenos para a delinquência, o descontrole e o descalabro nas Forças Armadas. Nós não temos, nos últimos anos, não é votado nenhuma medida que possa colocar qualquer controle nos nossos militares. E o mais absurdo é que tivemos uma audiência pública falando sobre essa questão dos militares, e aí um tenente-coronel das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, chegou inclusive a falar do porquê era importante ter essa contribuição, essa aposentadoria compulsória. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar o vídeo e aí a gente já comenta em cima dele. Já vai colocar o vídeo. Então, agora foi. Esse benefício não é para o militar que venha perder posto aqui. É um benefício que será destinado aos seus beneficiários de pensão. O cônjuge do militar dificilmente consegue exercer uma atividade profissional que resulte numa adequada remuneração. O cancelamento desse benefício da pensão por morte, além de deixar toda a família do militar desassistida, ela vai de encontro ao que está previsto no inciso 45 do artigo 5º da Constituição, conforme já dito pelo Coronel Regis, em que nenhuma pena poderá passar da pessoa do condenado.
Ora, Panunzio, veja só, nossos militares que prezam tanto pela meritocracia, que falam sobre o esforço próprio, inclusive vale lembrar também que é um pensamento corrente nas Forças Armadas, não sei se deste tenente-coronel em questão, mas nós sabemos que é um pensamento corrente nas Forças Armadas, de que o Bolsa Família é um Bolsa Vagabundo, um Bolsa Esmola, que qualquer auxílio social é um aceno à vagabundagem, à displicência, enfim, todo tipo de adjetivo desabonador que eles possam dar a benefícios sociais e auxílios sociais, nós sabemos que nossos militares dão e apoiam sem pensar duas vezes qualquer tipo de candidato que acene ou defenda o fim desses benefícios. Porém, segundo eles, como os familiares de militares não podem conseguir empregos bem remunerados, eles precisam desse benefício. Só que eu pergunto também, e as centenas, milhares de brasileiros que têm empregos que mal conseguem pagar as suas contas? Eles também não merecem qualquer tipo de benefício, assim como as famílias que recebem Bolsa Família e afins? É um absurdo que a gente tenha mais uma vez que falar sobre o descolamento dos militares em relação à sociedade brasileira. Aí a gente tem um militar ali falando que sim, que é justo, que eles possam receber pensão. Só que aí eu vou colocar as coisas diante do seguinte cenário, Panunzio. Vamos supor que um militar cometeu um crime, ele vendeu armas para uma facção criminosa, matou uma criança. Bem, matar uma criança, um militar brasileiro, isso é quase que dizer bom dia. É como eu dizer, oi, Panunzio, hoje é quinta-feira, né? Vamos lembrar, por exemplo, daquele caso do músico que foi alvejado com dezenas de tiros no Rio de Janeiro, cujos militares saíram sem qualquer tipo de punição mais contundente. Esses militares, caso eles fossem expulsos das Forças Armadas, tivessem algum tipo de punição em relação a isso, eles poderiam manter os seus recebimentos através dos seus familiares. Ou seja, isso chega a ser um estímulo à criminalidade e à delinquência dentro das Forças Armadas. Afinal de contas, vamos supor que eu seja um militar, cometo um crime, vai ficar tudo certo, eu vou cometer o crime, eu vou sofrer as devidas sanções, só que eu vou continuar recebendo ali os meus pouposos proventos através da minha família. Então não há uma consequência financeira em relação a isso. É isso mesmo, tem toda a razão. A vergonha isso, sabe? Desde quando? O sujeito aqui trabalha aqui no ICL, for meter a mão aqui no patrimônio da empresa, ele vai para a rua por justa causa no minuto seguinte. E é capaz de nunca mais arranjar um emprego na vida. Então fica essa distinção aí, sabe? É o país do Mateus Primeiros Teus, né? Porque todo mundo está atrás de um privilégio, de uma sinecura, de alguma coisa assim, bem própria de castas, né? Que é a maneira como se organizam esses caras aí do serviço público, para manter privilégios que ninguém tem, né? E tem a maior cara de pau de chegar e falar, não, nós precisamos disso aí, como se fosse um risco seríssimo, né, Kleber? Ser militar no Brasil. A possibilidade de um militar morrer em combate no Brasil, qual é, hein? Quanto você acha que é a chance disso acontecer, Kleber? É a mesma chance que eu tenho de morrer em combate no Brasil, sendo alguém que não é um militar. Pois é. Talvez você tenha um pouco mais de chance, porque você passa pela rua e está sujeito a ser assaltado aí, alguma coisa assim, coisa que dentro do quartel não acontece, né? Bom, vamos lá, vamos caminhar aqui com o noticiário. Quero mostrar para vocês. Aconteceram duas coisas ontem em relação às suspeitas, né, perniciosas aí sobre as relações entre autoridades e o Banco Master. Ontem o Galípolo, depois, perante a CPI do crime organizado, aliás, eu quero elogiar aqui a atitude do Galípolo, porque todo mundo está correndo dessa CPI, né? Vai ao Supremo. Não, o Galípolo sentou lá ontem na condição de presidente do Banco Central, falou sobre tudo. Inclusive disse lá, afirmou com todas as letras, que jamais conversou por telefone com o ministro Alexandre de Moraes, contrariando informações do jornal O Globo, né, que foram informações apuradas pela Malu Gaspar. Mas ontem mesmo as notícias continuaram acontecendo e hoje elas estão nas manchetes dos jornais, mais uma vez aqui no Globo. Olha, Kleber, eu vou te mostrar isso aqui para todo mundo. O escritório da mulher de Moraes recebeu mais de 10 vezes o que outras bancas de advogados receberam para defender o Master, né? Vou ler só um trechinho aqui. O escritório da advogada Viane Bastos de Moraes recebeu 10 vezes mais do que outras bancas de advocacia para defender o Banco Master em 2025, mostram documentos apresentados à Receita pela instituição financeira. E essa informação não é ilegal, tá, gente? Ela é proveniente da quebra legal de sigilo das empresas do Vorcar. É daí que estão saindo essas informações. Ninguém vendeu o cadastro na Receita do ministro, nem nada disso, tá bom? E o jornal explica aqui, ó, o levantamento foi feito levando em consideração CNPJs registrados na categoria Serviços Advocatícios na Receita Federal. E aqui ela explica, o fato é que é o seguinte, houve um fluxo financeiro gigante. E hoje também está nos jornais uma decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, que tirou lá dos escaninhos do Supremo um processo que foi impetrado
uma ação de 2021 que foi impetrada pelo PT e que desde o ano passado que se encontrava mortinha da Silva, lá engavetadaça lá no Supremo Tribunal Federal, e ontem o ministro Alexandre de Moraes sacou da gaveta. É algo que deve limitar, né, o alcance, o escopo das delações premiadas. Kleber. Isso, era uma ação que estava desde 2021 rondando ali o STF, é uma ação impetrada pelo PT, mais focada na questão das delações, da esfera dos processos relacionados à Lava Jato, na ocasião. E da ação, alguns dos principais pontos estão, vou até ler aqui para a gente ter com detalhe as informações, seria impedir delações cruzadas, que é quando diferentes colaboradores apresentam versões semelhantes e para que essas delações cruzadas sirvam de base para medidas cautelares, recebimento de denúncia e condenações, ou seja, que era uma situação que acontecia na Lava Jato. Chegavam ali alguns delatores, combinavam as versões com foco em um alvo específico de deleite e de interesse dos procuradores da Lava Jato, e aí os procuradores usavam isso como argumento. Olha, temos 3 delatores apontando para uma pessoa, então isso quer dizer que a gente pode prender esse sujeito, a gente pode já colocar algumas medidas ali para forçar, inclusive, uma delação dessa outra pessoa. Então, isso foi um método comum na Lava Jato, isso aconteceu e por isso que tem essa ação. Um outro ponto que traz essa ação é reforçar que a delação, isoladamente, não pode sustentar decisões judiciais sem provas independentes. E o terceiro ponto, assegurar que terceiros citados possam contestar judicialmente os acordos, como o desdobramento do direito à ampla defesa. Já que, como alguns acordos ocorriam em sigilo na Lava Jato, por exemplo, se eu fosse citado num acordo de delação e eu não tinha como eu ficar sabendo, logo não tinha como eu interpelar, recorrer ou questionar aquela delação. E aí, de repente, chegava um processo na minha casa e eu tinha que me resolver com aquilo. Então, eram esses 3 casos ali principais que buscava resolver a ação do PT. E ontem, de forma muito fortuita, o ministro Alexandre de Moraes, que estava com esse caso em mãos, liberou para votação no plenário. O que acontece? Esse caso que já estava na mão do ministro Alexandre de Moraes ficou na mão dele por quê? Porque na ocasião que o processo iria avançar, teve o caso da delação do Mauro Cid, e aí o ministro Alexandre de Moraes e o STF como um todo entenderam que não seria interessante, não faria sentido, durante um processo de delação, ter uma outra decisão ou um processo que mudasse as regras de delação, criando a possibilidade para nulidade ou até mesmo complicações durante o processo. Então, isso ficou ali retido. E agora, sem mais nem menos, Alexandre de Moraes decidiu liberar a ação. O que acontece? Eu conversei com membros do STF, Panunzio, e eles foram muito claros em dizer que ficaram sabendo dessa decisão do ministro pela imprensa. Vários gabinetes com os quais eu conversei com chefes de gabinetes, assessores de ministros e afins, foram todos claros. Olha, a gente não ficou sabendo disso, a gente não foi conversado sobre isso. Inclusive, nem mesmo o ministro Fachin, que agora é o responsável por decidir se levará a questão na votação no plenário, estava sabendo disso. O ministro Alexandre de Moraes não falou com ele previamente. O ministro André Mendonça, que cuida dos casos do Banco Master, que também está ali acompanhando o processo de acordo de delação de Daniel Vorcado e de outros investigados do caso Master, também não ficou sabendo, Panunzio, de forma prévia, não teve uma conversa prévia. Então, foi uma atitude e uma decisão ontem que pegou todo mundo de surpresa no tribunal. Muito de bom. Ministros a assessores. Beleza. Eu falei agora há pouco que o Galípolo foi depor, né? E o Campos Neto? O que aconteceu com o Campos Neto? Você acha que ele foi depor também? Você ouviu falar aí alguma fala do Campos Neto, da CPI do crime organizado? Não. O ex-presidente do Banco Central não quer nem saber da CPI. Já faltou pela 3ª vez, não é isso, Kleber? Isso mesmo, Panunzio. E, inclusive, ele não prestou esclarecimentos, ele não compareceu, não deu justificativa para o seu não comparecimento, simplesmente não foi. Decidiu que ele não precisa dar explicações à sociedade brasileira. Apesar do que o próprio Gabriel Galípolo disse, que não haviam processos internos sobre a conduta de Campos Neto em relação ao caso Master, nós estamos falando disso paulatinamente aqui no Desperta, acho que quase todos os dias, se não toda semana, né, Panunzio? De que aconteceram, e até para ser um pouco conservador e cuidadoso, mas aconteceram, no mínimo, coisas muito estranhas durante a gestão Campos Neto em relação ao Campo Master, o caso Master. A gente já falou, por exemplo, que o Banco Master, que era o Banco Master, mas já tinha problemas na justiça e mesmo assim não foi liquidado e foi autorizado a ser vendido para Daniel Vorcado, que também tinha problemas na justiça, na área financeira, e foi autorizado a ser dono de um banco. E aí, durante toda a gestão Campos Neto, a gente viu um crescimento vertiginoso do Banco Master.
Então, isso são perguntas e são questões que precisam ser respondidas e ainda não foram respondidas. Não estou dizendo aqui que o Roberto Campos Neto precisa ser preso amanhã, ele precisa pisar na comissão e já ser algemado. Não. Assim, em prol e pelo bem da presunção de inocência, no mínimo, ele precisa prestar esclarecimentos para a sociedade. Afinal de contas, foram fundos de previdência de servidores, a gente teve o fundo garantidor, a gente tem dinheiro das pessoas, da sociedade brasileira como um todo ali, envolvidos nesse caso, e temos diversas pessoas prejudicadas por conta do caso Master. Então, ele precisa prestar esclarecimentos para a sociedade. E até o momento, Roberto Campos Neto não se deu ao trabalho sequer de convocar uma coletiva, de prestar esclarecimento por conta própria sobre isso. Então, sequer fez uma nota, um esclarecimento público para que pudesse ser lido, pudesse ser enviado à imprensa, ou lido por ele próprio, se quiser até mesmo nas suas redes sociais. Nada disso. Simplesmente Roberto Campos Neto acha que ele não tem obrigação com a sociedade brasileira. E isso é um problema, inclusive, que vem junto com esse caso do Banco Central Independente. A gente falou várias vezes sobre isso, aqui no ICL, vários veículos especialistas também falam do problema dessa independência do Banco Central. Os seus diretores ficam com a sensação de que eles são a parte do Estado brasileiro, que eles não precisam prestar esclarecimentos. E a posição do Campos Neto reforça isso. Ele não fala nada sobre isso, ele não se explica sobre isso, ele não dá explicações, ele não fala sobre isso. Então, é muito ruim que a gente tem... E, assim, é estarrecedor e é revoltante a postura de Campos Neto no caso Master. Ele dá de ombros para a sociedade brasileira em relação a isso. E tem muita gente que dá de ombros também, né? Por exemplo, a Rede Globo, que lá é sócia do Nubank, onde ele trabalha, e não fala nada sobre Campos Neto. Não fala absolutamente nada sobre isso. Agora, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Perguntar para você que está me assistindo aí. Bota essa imagem que está na minha tela, por favor, Alex. Bota aí essa imagem. Olha, você está vendo só? É um sujeito com uma arma na mão. Esse cara aí chama Felipe Lima, né? E sabe o que ele está fazendo com essa arma na mão? Está ameaçando uma candidata a prefeito lá no município de Caieiras. Agora, você está vendo esse sujeito ameaçando uma mulher com uma arma num dia e no outro, olha ele aqui, ó, ao lado de quem? E aí vem, né, o provérbio, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Ele está aí ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio, fazendo proselitismo político lá sobre o município dele, Caieiras, jogando sinuca. Conta para nós o que é isso, Kleber, por favor. Olha, Panunzio, esse caso eu fiquei sabendo por fontes e me chamou bastante atenção, já que durante a campanha de 2024, ali as campanhas de eleição municipal, o então candidato conhecido como Felipe Lima, ele postou um vídeo ameaçando, vou até procurar o nome da candidata, ameaçando uma candidata que... Josi Cristina D'Artora. Isso. Ele ameaçou essa candidata que disputava a prefeitura de Franco da Rocha na ocasião, falando que defenderia, inclusive, a cidade à base da bala. Então, veja só, não só uma violência política com a arma, mas contra uma mulher, em um estado que vive um verdadeiro descalabro, uma epidemia de crimes contra as mulheres. A gente vem falando constantemente sobre isso. No N1 também a gente fala sobre isso, ali também sobre a violência e os casos crescentes, não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil de violência contra as mulheres. Nós temos um sujeito que fez um vídeo ali, mais uma vez, a gente tem a imagem do vídeo, ele alegou, inclusive, na ocasião, que era uma arma de airsoft, que não era bem assim, deixa disso, mas o fato é que ele chegou a ser, inclusive, expulso do partido que ele fazia parte, que era afiliado, o Solidariedade, também. Então, é um caso muito grave, e aí o governador Tarcísio de Freitas decidiu que era de bom tom participar de um vídeo. Inclusive, nesse vídeo que está nas redes do Felipe Lima, ele está lá abraçando, o Tarcísio está abraçando o Felipe, inclusive está jogando uma sinuca com ele, é um vídeo bem ali num clima bem de amizade, bem ali leve, bem tranquilo, e de confraternização entre os dois. Esse vídeo, até o momento da publicação da reportagem, não estava nas redes do Tarcísio de Freitas e apenas nas redes do Felipe Lima, que inclusive veio me procurar nas redes sociais. Eu vou até ler algumas das mensagens que ele me mandou. Panunzio, ele disse: e aí, beleza? Posta o áudio do vice-presidente me dando feliz aniversário também. E as milhões de fotos e vídeos que tenho com um candidato, na verdade um deputado do PT, Kiko. E toda a campanha que fiz para o Lula em 2022. Bem, acontece que o caso da ameaça armada, que ele é investigado, que corre na justiça, foi em 2024.
Então foi antes dos fatos da campanha e tudo mais. E mesmo assim, depois desses fatos ocorridos, do fato notório das imagens, Tarcísio optou por fazer um vídeo ali, confraternizar ao lado deste sujeito, deste senhor. E aí, esse mesmo senhor, repetindo o modus operandi ali de ir atrás das pessoas, mandar a mensagem, ele fez isso agora comigo também, me questionando sobre a matéria que a gente publicou, que não tem nada além dos fatos que estão nos autos, nos documentos que estão tramitando na justiça. Então não faz o menor sentido, ele ficou uma coisa meio, e o Lula e o PT, sabe, tentou apelar para umas coisas que não fazem o menor sentido, e eu lamento que ele continue com isso. Pau pra caramba, fala sério, o cara parece com uma arma na mão, ameaçando uma mulher, depois de questionar essas firulas aí, tem a santa paciência, viu, Kleber? Eu lamento que depois de tudo que aconteceu, e até mesmo do processo que esse sujeito anda passando, ele continue com esse tipo de atitude. Eu lamento muito mesmo, sabe? Continua ali de ir buscar as pessoas em rede social, mandar mensagem, acossar os outros. Eu lamento muito que ele ainda não tenha aprendido nada com isso. E se não aprendeu, que aprenda agora. Não adianta, filho. Vai ficar tentando intimidar jornalista, vai quebrar a cara. É o que vai acontecer, né? É isso aí. Valeu, Kleber. Mais alguma coisa? Não? Ou por hoje é só isso? Posso tocar só aqui? Só isso. Podemos seguir. Eu já ia pedir um espacinho no N1 a mais, porque foi tanta coisa hoje. Valeu, foi muito bom. Muito obrigado. Até mais, Vanuso. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Pessoal, lembra do Fábio Weingarten, meu xará? Coincidência entre mim e ele, só essa do nome, viu? Ele aparece hoje, está estrelando aqui uma matéria da Folha de São Paulo, vou mostrar para vocês aqui, ó, também está no bolso do Vorcaro. É impressionante como essa gente pega dinheiro daqui e dali, não é verdade? Olha aqui, o que fala a matéria da Folha de São Paulo? O ex-secretário de Bolsonaro atua na defesa de Vorcaro, ganhando 3 milhões. Gente, esse Vorcaro tem dinheiro demais da conta, não é não? Para dar para jornalista, para influência, para juiz, para ministro, para ex-ministro, todo mundo no bolso desse cara, todo mundo ganhando milhões e milhões. Parece que o dinheiro do mundo, sabe? Tinha uma cornucópia lá que ficava vertendo dinheiro o tempo inteiro para pagar vigaristas, picaretas em geral, e o pessoal que atende a defesa dele. Se é que atende, né? A gente não sabe exatamente o que tanto advogado. Como é que uma pessoa precisa de tanto advogado assim para tratar? E advogados caros, né? Mas enfim, está aqui, Fábio Weingarten meteu a mão em 3 milhões e 800 mil reais do Vorcaro, matéria da Folha de São Paulo. Ela está dizendo o seguinte: o ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, está trabalhando na defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, por meio da empresa dele, WF Comunicação. Tá? Documento enviado pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado do Senado indica que a WF Comunicação recebeu ao menos 3,8 milhões do Master no ano de 2025. Não há dados de 2000. Mas não era um escritório de advocacia, Fábio Weingarten? É uma empresa de comunicação, então? Weingarten afirma ter sido contratado pelo banco no primeiro semestre do ano passado por indicação dos advogados de Vorcaro. Diz que desde então atua diretamente com a defesa, participando de reuniões em que são discutidas as estratégias de comunicação do dono do banco. Uma estratégia super exitosa. Parabéns, Fábio Weingarten. Finalmente você está mostrando aqui veio, sabe? Um sujeito que entende tudo de comunicação. O seu cliente realmente está numa situação maravilhosa graças ao seu trabalho, né? Como é que ele explicou isso aqui? Olha, o contrato tem cláusula de confidencialidade, razão pela qual não pode ser publicizado. Além disso, não sou sequer mais politicamente exposto, já que saí de qualquer cargo público há mais de 5 anos, disse em nota. O ex-secretário de Bolsonaro não informou quem o indicou para Vorcaro no primeiro semestre de 2025. Diversos advogados passaram pela defesa do ex-banqueiro ao longo do último ano. Eu só quero lembrar aqui que é WF Comunicação, tá? Não é uma empresa cuja razão social tenha relação com o escritório de advocacia, tá? Pessoal, quero mostrar para vocês as falas da entrevista do Lula de ontem. Foi muito importante. Foi uma entrevista em que a fala do Lula foi fácil, ele estava extremamente afinado. E aqui não estou fazendo elogio vazio, né, porque vocês sabem que quando é para criticar, a gente critica. Mas o Lula estava afinado ontem e o grande mérito da entrevista feita ontem pelo Demore e pelo Eduardo Moreira foi exatamente o de permitir a ele falar com assertividade sobre os temas. Imagino que ele gostou muito, porque a entrevista deveria durar 1 hora, durou quase 2, né? E abordou uma gama de assuntos que não deixou brecha para mais nada, não faltou nada nessa entrevista, né? Vamos começar falando sobre o dilema que já começa a aparecer no horizonte, visando a situação eleitoral dos candidatos da extrema-direita.
começou de novo o chororô de que urna eletrônica e não sei o que mais, que o processo não é confiável, que os Estados Unidos precisam auditar, essa cascata toda em cima do sistema eleitoral mais seguro e eficiente do planeta, né? E Lula foi muito assertivo, disse que ninguém vai botar o dedo nessa história de novo. Roda para nós, Alex, por favor. Eu, pelo que eu tenho visto do Trump nesses anos, nada com ele é impossível. O dado concreto é que não tem nenhum país do mundo, eu vou repetir, não tem nenhum país do mundo que tenha o direito de levantar qualquer suspeita sobre o processo eleitoral brasileiro. E vou te dizer uma coisa, Demore. A minha eleição, eu vou dar um exemplo, eu fui, desde que tem eleição para presidente da República, ou eu fui o primeiro ou eu fui o segundo. Quando eu não fui candidato, a Dilma foi 2 vezes. Quando eu não fui, o Haddad foi o segundo outra vez. Ou seja, numa demonstração que se fosse possível roubar com a urna eletrônica, o Lula não seria 3 vezes presidente da República desse país. Não seria. Então, ninguém, nem Trump, nem Macron, nem Xi Jinping, ninguém nesse mundo tem o direito de colocar sob suspeito o processo eleitoral brasileiro, sabe, pelo comportamento da nossa justiça eleitoral e pela seriedade das urnas. Mas se ele fizer, presidente? Se ele fizer, nós vamos dizer que ele está mentindo, que não é verdade. Se ele fizer, ele vai ter um enfrentamento político desnecessário. E o PowerPoint da Globo News. Lula falou francamente desse episódio, que foi uma lástima, né? Uma lástima, de novo colocando o jornalismo convencional sob suspeita e também o jornalismo feito lá na Globo, que até agora ninguém entendeu o que foi que aconteceu ali. Tanto jornalista experiente, ninguém falou nada sobre aquela peça de ficção que foi exibida ali, criminalizando gente que sequer tinha relação formal com o Daniel Vorcaro. Mas o presidente foi batata ontem, ele foi na ferida dessa história toda, vamos ver o que ele falou. Eu, sinceramente, essa semana passada fiquei indignado com aquele PowerPoint que a Globo News fez. Fiquei indignado. Ou seja, aquilo é o antijornalismo. E aconteceu o que previa, joga a culpa num coitado. Pega qual é o mais coitado. Qual é o mais coitado? Ele que fez. Sabe, eu tive uma conversa muito séria para perguntar para o cara que conexão do Lula com o Banco Master. Se colocar a minha cara com conexão... Mais perto. Mais perto de todos. Porque eu sou presidente da República. Lembrando que o Master doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Um cidadão pediu conversa comigo, atendo muita gente aqui. E eu disse para ele textualmente o seguinte: olha, você está sendo acusado, você está dizendo que é inocente. Eu só posso te garantir o seguinte: a apuração será 100% técnica. Não haverá política nesse meio. Sabe? E é assim que está acontecendo. Sabe? Aí coloca uma bandeira do PT. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do sequestro do Abílio Diniz em 89, você está lembrado? Os santinhos do PT, colocaram, né? a camisa do PT, do Abílio Diniz. E tinha os santinhos também, né? Do PT, que espalharam lá para fazer de conta que o sequestro tinha a ver com a campanha. Isso. Então eu falei, depois de tantos anos continua. Eu fico aqui me perguntando como é que pode, né? Assim, uma emissora do porte da Rede Globo se dar o direito de errar erros tão cabais, assim, tão fáceis de desvendar do ponto de vista da análise técnica, da formação, da composição da informação que é veiculada ali, né? E esse episódio é um episódio que vai entrar para a história do Brasil até sempre como um marco de falta de tirocínio dos jornalistas. Eu não sei o que aconteceu ali, sinceramente. Fico me colocando no lugar dos jornalistas que estavam ali e vendo aquela peça de ficção passar no telão. Obviamente que aquilo ali estava errado. Aquilo devia ter sido corrigido. Não, mas não aconteceu. Foram 14 minutos ali de blá, blá, blá em cima desse PPT aí, desse PowerPoint, sem que ninguém notasse que aquilo era, né, não sei se uma peça de propaganda, não sei se erro do... Agora tem uma informação para corrigir aí nessa história toda. Não houve demissão na Globo, tá? Não houve demissão. Conversei com uma fonte graduada lá da Globo e ela me garante que não houve demissão nenhuma lá, até porque não dá para demitir o Bagrinho sem demitir as tubaronas, tá? Então ficou tudo como dantes no quartel do Abrantes lá por enquanto, tá bom? Bom, seguindo aqui, Lula fez críticas ontem ao Trump, chamou o presidente dos Estados Unidos de imperador e usou isso como gancho para chamar a atenção para a necessidade de o Brasil reforçar o seu sistema de defesa.
Um país do tamanho do Brasil não pode ficar desprovido de segurança. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. Que ele todo dia passa um Twitter, todo dia decide uma coisa, todo dia faz uma coisa, e o Brasil não pode ficar vulnerável. Pois é, né? Aí a gente olha para a situação geopolítica do planeta. Assim, o Brasil está tão distante dos focos de conflito no mundo, mas ao mesmo tempo a gente viu que bastou mover uma peça no tabuleiro geopolítico global que as coisas começaram a se aproximar de nós, né? Com uma dimensão de catástrofe que nunca esteve no nosso horizonte, pelo menos não nas últimas décadas, né? Não que eu me lembre, numa vida de 60 e poucos anos até aqui. Bom, o Lula também falou sobre uma oferta generosa do seu provável adversário Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, que vai disputar a presidência da República com ele. Como se sabe, a mina de terras raras lá de Minaçu, no norte de Goiás, o Caiado pretendia dar de presente ao governo dos Estados Unidos sem ter atribuição para isso, hein? Fato que foi ressaltado, sim, essa falta de atribuição nessa entrevista do Lula ao pessoal do ICL. Vamos ver. Roda para nós, Alex. O Flávio Bolsonaro quer dar para os Estados Unidos o material bruto, é isso que ele declarou na semana passada? Ele quer vender para os Estados Unidos, sabe, uma coisa que é tão importante para o Brasil. É como se eu pegasse o petróleo e falasse: o petróleo não precisa ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente não tomar cuidado, Demório, se a gente não tomar cuidado, Eduardo, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir, sabe, que depois de levar o nosso ouro, depois de levar a nossa prata, depois de levar o nosso diamante, depois de levar a nossa floresta toda, ou seja, o que eles querem mais? O que aqueles brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para o Brasil, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump, sabe, invadir o Brasil, que vão prometer dar para o Trump aquilo que, sabe, quem tem vergonha não oferece, e nós vamos deixar? Não, nós não vamos deixar. Isso vai ter parte do processo da luta política. Pois é, né? Que coisa esquisita essa história do Caiado, porque foi um empréstimo de 500 e poucos milhões de dólares e isso basta para entregar a nossa soberania para o outro. Quer dizer, Caiado estreia na campanha aí com o pé direito lá, já deixando aí um rabicho assim para ser criticado depois ao longo do processo eleitoral, né? Bom, outro ponto muito importante abordado pelo Lula na entrevista de hoje foi o que ele pensa sobre as bets. As bets foram regulamentadas, vem sendo regulamentadas já desde 2017, mas elas criaram aí um rombo. A gente já viu o efeito que elas tiveram sobre a renda das famílias, enfim, sobre o impacto que tem, inclusive sobre o crédito consignado, porque as pessoas pegam dinheiro adictas que são da jogatina e vão para esses cassinos virtuais jogar. E o presidente Lula ontem, para nossa surpresa, disse que é contra as bets, se pudesse acabava com elas. Vamos ver. E nós estamos discutindo muito a sério isso. Eu quero dizer para você, alto e bom som, olhando para a Câmara ali. O Stuka colocou ali, Câmara Principal, então estou aqui vendo a Câmara Principal. Eu quero dizer o seguinte: se depender de mim, presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Se depender de mim. Obviamente que depende do Congresso Nacional, depende de uma discussão. Ontem eu fiz uma reunião muito longa aqui. Sócio de bet, presidente, eles não vão votar. Eu sei. A gente está olhando para o Congresso daqui dessa sala, presidente. Eu sei que eles financiam, eu sei quem tem... Eu só não posso, eu poderia até citar nomes, eu não posso citar nomes, porque eu não sou juiz e não sou policial, eu não posso citar nome. Mas todo mundo sabe quem são os deputados que estão envolvidos nisso, quem são os partidos que estão envolvidos nisso, quem são os senadores, todo mundo sabe. Então é o seguinte, não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país. É um problema muito sério. O Brasil, na verdade, proibiu os cassinos aí no final dos anos 50. Até hoje, essa proibição foi desafiada abertamente pelo Jogo do Bicho, por organizações criminosas, né, principalmente por cartéis de policiais que mantêm cassinos nas grandes cidades. Todo mundo sabe onde eles funcionam. Mas aí apareceram as bets com seu grande lobby poderosíssimo lá no Congresso e de repente, a proibição foi simplesmente esquecida, foi abolida de uma maneira... E hoje a gente vê as consequências disso. Então está muito certo o presidente. Agora, não disse se vai tomar nenhuma providência, né? Esperemos que tome, porque afinal de contas... Só que o lobby das bets é hoje o lobby mais poderoso do Congresso Nacional. Não dá para fazer nada. O presidente da República não tem o que fazer. O presidente também falou sobre
a imagem do Supremo Tribunal Federal desgastada por essa relação estranha entre ministros e o Banco Master do Daniel Vorcaro, né? São vários ministros, antes era Alexandre de Moraes e Toffoli, agora já tem Cássio Nunes Marques e agora tem até uma informação do ministro Gilmar Mendes. Quer ver só? Está no jornal O Globo de hoje. O ministro Gilmar Mendes também pegou carona de jatinho com o Vorcaro. Vou achar aqui a matéria, depois eu mostro para vocês, mas eu quero botar a fala do Lula sobre isso, dizendo que sim, é óbvio que há um desgaste para a imagem do Supremo Tribunal Federal. Por favor, Alex. Prejudica a imagem, prejudica. Olha, obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele, tá? É o seguinte, você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro, tá? Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia, sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade, uma firmeza, sabe, que ele tem. Pois tá aí a informação no Jornal Estadão de hoje, não é no Globo, não é no Jornal Estado de São Paulo. E, cadê? Tá aqui, olha, pode na tela para mim. Gilmar Mendes viajou para Brasília em avião de empresa de Vorcaro na volta da posse do irmão lá no Mato Grosso, né? O ministro disse que aceitou uma carona de um empresário chamado Marcos Molina, do grupo MBRF. A empresa confirma a carona, mas nega qualquer relação com o Daniel Vorcaro, né? A informação dá conta do seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, viajou no avião da Prime U, da qual o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era sócio. No dia 1º de janeiro do ano passado, o magistrado embarcou num voo para Diamantino, lá no Mato Grosso, onde o ministro tem fazendas, né? Onde também o irmão dele tomou posse como prefeito, né? E ele saiu de lá de Diamantino e veio para Brasília, num dos modelos operados pela empresa. Gilmar negou ter conhecimento sobre a relação da aeronave com a companhia de Vorcaro, afirmou ter aceitado a carona oferecida pelo empresário Marcos Molina, que é presidente do Conselho de Administração dessa empresa, MBRF, grupo que foi fundado a partir da formação da BRF com a Marfrig. Então o ministro não nega que viajou, só que não sabia, que ofereceu. Agora, sabe, é demais também ver autoridades aí, não pode ver um jatinho com a porta aberta que está entrando dentro, sabe? É um baita de um absurdo isso, né? E, bom, última informação, uma informação curiosa aqui, a identidade do criador do Bitcoin foi finalmente conhecida, tá? 17 anos se passaram de mistério, até que o New York Times, depois de uma investigação de 1 ano, revelasse o nome verdadeiro de alguém que se apresentava como Satoshi Nakamoto, né? Um pseudônimo inventado pelo inventor do Bitcoin, né? E o que nos diz aqui a matéria? Rapidamente para você. O New York Times passou mais de 1 ano tentando identificar quem era Satoshi. Vasculhou milhares de postagens na internet e uma reportagem assistida por computador fornecida por um editor e um repórter reuniu um conjunto de evidências que apontam para Adam Beck, um criptógrafo britânico de 55 anos que negou ser Satoshi e atribuiu tudo a uma série de coincidências. Olha ele aí, ó. Esse seria o misterioso fundador dos Bitcoins, tá? Se você gosta dessa moeda, né, se você investe nela, se você compra Bitcoins, aliás, o pessoal que compra Bitcoins tá numa roubada porque a cotação está lá embaixo, né? Está lá embaixo. É isso aí, pessoal. Terminamos por hoje aqui com o noticiário. Agora no N1 você vai ver a repercussão da entrevista do presidente Lula com mais profundidade do que isso pôde acontecer aqui. Foi uma entrevista, como diz o Eduardo Moreira, histórica, né? E foi mesmo, porque o presidente falou assertivamente sobre os temas mais importantes do país, sem fronteira, sem barreira, sem mimimi, sem nada disso. Então foi boa a participação dos nossos profissionais aqui, do Eduardo e do Demório, mas foi boa também a participação do Lula, tá? Que está afiadíssimo. E eu quero convidar vocês para, no próximo domingo, dia 12 de abril, assistir aqui às 8 horas da noite,
vai para a China, Eduardo, que é o final da trilogia dos documentários das viagens que o Eduardo Moreira tem feito pelos países, né, cuja ida representa o estigma. E você vai ficar surpreso com a China que você vai conhecer no dia 12, tá bom? Pega seu ingresso aqui no ICL, despertaicl.com.br, tá? Garanta sua vaga e venha assistir conosco a estreia desse documentário, tá? E antes de encerrar, cadê a nossa audiência hoje, Alex? Põe na tela para mim, por favor. Tá aí, Desperta em primeiro lugar. Nós estamos com quanto ali? 23.363. A Jovem Pan vem depois com 3 mil a menos, 20 mil. Depois vem a CNN com 14 mil. Rádio Band News FM. Quer dizer, muito bom ter vocês aqui conosco, dando esse prestígio todo pra gente. Muito obrigado. E a gente se encontra aqui amanhã para fechar a semana com o Lula e com o Kleber Lourenço, para você ter sempre a melhor informação aqui pelo ICL, tá bom? Bom dia para você. Até amanhã às 7 da manhã. Tchau. Eu estou aqui com a Juliana Baroni, minha esposa e diretora do nosso novo documentário Vai pra China, Eduardo, o nosso mais ousado, nosso maior investimento, uma superprodução mesmo que a gente fez, a maior internacional até hoje. E eu queria aproveitar aqui do Consulado Geral da China, depois de ouvir uma apresentação do Cônsul Geral sobre esse novo plano quinquenal da China, queria convidar todos vocês para assistir em primeira mão as primeiras cenas do filme, que vai ser lançado no dia 12 de abril, às 8 horas da noite, só no ICL. Só no ICL. Eu acho que as imagens falam por si só. Eu acho que ajudam a derrubar vários mitos. As pessoas criam no Brasil e no resto do mundo também. Isso aqui é a China, gente.